Como vocês sabem, se você esteve aqui pela manhã, nós começamos uma nova série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. E essa série de mensagens de Paulo a Efésios, ela está com esse nome, Unindo Todas as Coisas. Por que nós estamos falando sobre unir todas as coisas? Porque quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que uma das coisas que Paulo coloca é que Cristo é o ponto de convergência de todas as coisas, ou de toda a criação. Cristo, ele é o ponto de convergência de todas as coisas. E Cristo sendo o ponto de convergência de toda a criação, todas essas coisas criadas, elas são unidas em Cristo. Uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa vida é a fragmentação do nosso viver. Muitas vezes nós nos sentimos meio que fragmentados. Talvez essa aqui seja a melhor expressão. Nós nos sentimos fragmentados. Nós vivemos cada um com as suas máscaras em diversas áreas da vida, e nós não conseguimos unir as pontas. Muitas vezes nós frequentamos uma comunidade cristã, domingo após domingo, mas aquilo que é falado em uma comunidade cristã no domingo não vaza, não atinge a nossa segunda-feira. Daí isso é um motivo de fragmentação, porque no domingo você proclama, você adora, você coloca a sua confiança no Senhor, mas na segunda-feira, pero no mucho. Pero no mucho é essa confiança que eu tenho no Senhor. Na segunda-feira, você se despe da sua roupinha de ver Deus, você se despe da sua espiritualidade e você então passa a viver na cidade dos homens. Se a gente for fazer uma comparação aí com Agostinho. No domingo nós estamos na cidade de Deus. Nós ouvimos, nós louvamos, nós cantamos, nós refletimos a palavra e nós achamos isso o máximo. Mas na segunda-feira, cidade dos homens, selva de pedra. Aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, não faz conexão. O problema disso é a gente viver, então, uma espiritualidade hipócrita. Hipócrita porque existe uma dissincronia daquilo que eu professo como fé, que eu professo como aquilo que creio, com aquilo que eu vivo. Então Paulo, em Efésios, em uma cultura tão diversa quanto a nossa, porque a cidade de Efésios, a cidade de Éfeso, ela era a segunda ou terceira, mas assim, a maioria dos estudiosos vão dizer que ela é a segunda cidade maior da Ásia Antiga. Então, Efésios era uma cidade grande, com uma cultura vasta, e essa cultura vasta, assim como a nossa, de uma cidade como Sorocaba, muitas vezes essa cultura conspira contra o Evangelho. E essa cultura, muitas vezes, por conspirar contra o Evangelho de Cristo Jesus, ela imprime nas nossas vidas uma vida fragmentada. Paulo, então, a carta aos Efésios, ele diz e ele proclama isso. Ele fala, bom, a cultura vai nos incentivar a ter uma vida fragmentada. O Evangelho vai nos incentivar a ter uma vida unificada. E o ponto de convergência de todas as coisas precisa ser Jesus. Jesus, ele é o sustentáculo de todas as coisas. Nós vamos ver essa defesa de Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 20, quando ele está em Atenas, e ele diz, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando Paulo, em Atos, faz a defesa do Cristo da fé como sendo aquele que é o ponto de convergência de todas as coisas, e somente nele nós vivemos, movemos e existimos,
é isso que é ter uma vida por inteiro. Bom, diante disso, hoje pela manhã nós trabalhamos a questão da identidade em Cristo. O nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Cristo fez ou faz em nós de maneira muito pessoal. Hoje pela noite, e tomara que a minha voz chegue até o final, nós vamos falar talvez de um texto, um dos textos mais conhecidos da fé reformada. Se você é um presbiteriano emocionado, né? Porque tem presbiteriano emocionado. Se você é um presbiteriano emocionado, Efésios capítulo 1, a partir do verso de número 3, é o texto que todo bom presbiteriano, quando encontra com um arminiano, diz: bom, me explica Efésios capítulo 1, de 3 a 14. E eu vou dizer para vocês, é implacável o texto. Nenhum arminiano, por melhor que ele seja, ele não consegue explicar o texto de Efésios à luz de uma interpretação bíblica coerente. Porque em Efésios, seja qual for a tradução que você use, seja qual for o subterfúgio que você use, você vai se encontrar com eleição e predestinação. Principalmente nesses versículos, de 3 a 14. Mas eu queria fazer uma ressalva para você aqui. Apesar dessa discussão ser uma discussão que, para quem gosta de teologia reformada, enche o coração de esperança, eu queria, vou falar sobre, não tem como eu fugir, vou falar sobre eleição e predestinação. No entanto, eu queria dar a vocês uma visão mais ampla do texto. Uma visão mais ampla do texto. Porque o texto ele não só trata de eleição e predestinação. Na verdade, quando Paulo fala sobre eleição e predestinação no texto de Efésios, capítulo 1, do verso de número 3 até o verso de número 14, ele está expondo a predestinação e a eleição como efeitos da ação da Trindade na vida das pessoas. Então, o fim do texto não é eleição e predestinação. Aquele texto de Efésios, capítulo 3, até o verso de número 14, é um texto de adoração, de louvor. E ele começa com notas de louvor e adoração. Ele inicia o verso de número 3 com louvor e adoração, e ele termina o verso de número 14 com louvor e adoração. Então, gostaria de convidar você a abrir o seu texto e acompanhar a leitura comigo. Diz o texto bíblico: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, e agora perceba, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor
da sua glória. E você percebeu que tanto o versículo 3 quanto o versículo de número 14 começam e terminam com notas de adoração. Agora veja, deixa eu dar para vocês essa visão um pouco mais ampla quando você ler o texto de Efésios capítulo 3, capítulo 1, versos de 3 a 14. Primeiro, o terceiro versículo inicia com uma nota de louvor, enquanto o versículo 14 encerra com adoração. Paulo começa com uma explosão de louvor a Deus, utilizando o estilo típico do Antigo Testamento e da cultura judaica, conhecido como bereká. Era uma expressão dramática de adoração. O bereká é uma expressão dramática. A gente vai ver isso muitos nos Salmos. É como se Paulo estivesse rasgando o seu coração na presença do Senhor. Esse estilo é caracterizado por um elogio dramático e extenso. Então, do verso de número 3 até o verso de número 14, nós temos essa expressão de adoração dramática, extensa, do apóstolo Paulo, ele rasgando e demonstrando o seu amor e a sua paixão por Deus. Em segundo lugar, surge a pergunta: por que devemos bendizer a Deus? E isso é uma resposta que Paulo está querendo construir com os seus leitores. Lembrando que Paulo escreve essa carta no momento em que ele está preso em Roma. Por que nós devemos bendizer o Senhor? A resposta é dada por Paulo, que afirma que Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nos céus. Essa expressão indica a amplitude das bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. Nos versículos seguintes, Paulo lista uma série de bênçãos, uma após a outra. Finalmente, no versículo de número 14, ele completa a ideia de forma apropriada ao afirmar que as bênçãos são concedidas para o louvor e para a glória de Deus. As bênçãos de Deus não são um fim em si mesmas. As bênçãos de Deus, muitas vezes também não são nem para que... É lógico, Deus nos abençoa porque nos ama, mas Deus nos abençoa muito mais porque, ao nos abençoar, Ele é glorificado. O nome dEle é exaltado. Terceiro, quando você lê o capítulo de Efésios capítulo 1, de versos 3 a 14, você precisa se lembrar. Embora a estrutura da passagem não deva ser forçada, há uma ênfase na obra de cada pessoa da Trindade em diferentes versículos. Nos versículos de 3 a 6, Paulo destaca a obra do Pai, que nos escolheu e nos predestinou para adoção como filhos. Nos versículos de 7 a 12, o foco está na obra do Filho, que nos redimiu com o seu sangue e nos concedeu a herança eterna. Já nos versículos de 13 a 14, Paulo enfatiza a obra do Espírito Santo em nós e através de nós, que sela os crentes e dá a garantia da nossa herança. Por último, quando você estiver lendo esse texto, você precisa pensar o seguinte: nesse trecho bíblico, Paulo enfatiza que a nossa salvação é destinada a glorificar a Deus. Isso fica claro nas expressões: para o louvor da sua gloriosa graça, e para o louvor da sua glória, versos de 12 a 14. Deus nos abençoou com a salvação para que Ele seja exaltado e honrado. E isso aqui dá um nó no humanismo teológico que nós temos nas igrejas brasileiras. Porque Deus não está salvando você porque você é o centro de Jesus. Porque você é a tchutchuquinha do eterno. Não! Deus está salvando você para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle. Para que Ele seja exaltado sobre todas as coisas. Para que o nome dEle se torne célebre. E eu sei, porque no nosso humanismo,
na nossa cabeça, onde o homem é o centro e a medida de todas as coisas, essa verdade, ela é indigesta. Indigesta. Em uma cultura que lê de maneira demasiada livro de autoajuda, essa verdade, ela é indigesta. Por que ela é indigesta? Porque a nossa cultura diz que nós somos o centro, que nós somos a medida, que nós temos toda a sabedoria. Na nossa cultura evangélica tupiniquim, parece que o Deus a quem servimos, na verdade, é o Deus que serve o povo. É um Deus que é refém das orações do seu povo. E quando nós entramos em contato com uma teologia que diz, não, olha, calma aí. Deus está fazendo exatamente tudo na história para a honra e glória do nome dele, para que o nome dele se torne célebre. Você fala, opa, calma aí, mas e eu? Qual que é a minha importância nesse negócio? A sua importância a gente vê daqui a pouquinho. Fica frio, tá? Fica frio que a gente já vê. Mas é importante você guardar isso. É importante entendermos que a nossa salvação não é um fim em si mesma, mas um meio para exaltar a grandiosidade de Deus. Quando um pecador, e Jesus vai dizer isso nos evangelhos, quando um pecador experimenta da graça e da salvação, há festas nos céus. Porque o nome de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Então, diante dessas realidades, eu gostaria de apresentar um caminho para a gente ler esse texto de uma maneira mais ampla e aqui de uma maneira missional. Aonde você vai perceber que a eleição e a predestinação, que são temas importantes desse texto, mas na minha concepção teológica, eu estou dizendo aqui, na minha concepção teológica, porque tem teólogos que não concordam comigo, mas na minha concepção teológica, não são os temas centrais do texto. Mas a predestinação e a eleição dentro desse texto, no contexto da teologia da aliança, me levam a ter reverência, temor e tremor diante de Deus e adorá-lo. Então veja, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A eleição divina nos conduz à adoração, à reverência a Deus. Veja o que diz os versos de número 3 até o verso de número 6, quando trata da pessoa do Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A eleição divina é uma doutrina que tem gerado muita discussão e controvérsia ao longo dos séculos. Até hoje, dentro da igreja, a gente não chegou, pelo menos, fora dos arraiais reformados, a gente ainda sofre. Ontem eu conversava com alguns casais, e um dos nossos casais que estavam conversando falou assim, às vezes quando você está em uma outra igreja, você fala que você é reformado meio com vergonha. E por que muitas vezes a pessoa fala que é reformada com vergonha? Principalmente por causa da doutrina da eleição e da predestinação. Porque ela é uma doutrina onde o homem não faz absolutamente nada. Você não convence a livre soberania de Deus em salvar você. Você não tem ação nenhuma sobre aquilo que Deus está fazendo na história. Você é um refém daquilo que Deus está construindo. Alguns a veem como um mistério difícil de compreender.
enquanto outros a consideram uma verdade inegável, inegável. E ao lermos Efésios, principalmente os versículos de 3 a 6, não tem como você negar essa doutrina. Quando entendemos que fomos escolhidos por Deus, antes mesmo de nascermos, isso nos leva à adoração e à reverência, pois compreendemos que não por mérito próprio nós somos salvos, mas por sua graça e misericórdia. A eleição nos leva a reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas e nos inspira a viver em obediência, em devoção a Ele. Portanto, a eleição não deve ser um motivo de orgulho ou arrogância, mas sim uma humilde gratidão que nos conduz à adoração e uma tremenda reverência para aquilo que Deus está fazendo. Porque dentro da doutrina da eleição e da predestinação, você não tem mérito algum. Não foram os seus belos olhos que seduziram o Eterno a te salvar. Foi aquilo que os teólogos chamam da livre graça de Deus. Uma das expressões mais belas que Calvino cunhou nas suas institutas, a livre graça de Deus. Por que Deus te elegeu? Por que Deus te escolheu? Deus escolheu você pelas suas capacidades, pelas suas virtudes, pelas suas bondades. Deus te escolheu porque você é um homem ou uma mulher piedoso. Deus te escolheu porque você é alguém que abre a Bíblia todo santo dia e lê a Bíblia todo santo dia. Não. Foi uma livre escolha de Deus. Deus não se tornou refém das suas chantagens. Deus não se tornou refém das suas virtudes. Deus não se tornou refém das suas bondades. Deus simplesmente na eternidade olhou para você e escolheu você. A livre escolha de Deus. Nós deveríamos ficar de joelhos diante dessa doutrina. O nosso coração deveria se alegrar. Agora perceba, existem umas realidades que eu gostaria de colocar para vocês. Deus escolheu um povo para si mesmo. O verso de número 4 nos mostra isso. Essa escolha é baseada na sua livre vontade e não em nossas obras. Somos chamados para ser uma família de Deus, escolhidos para a sua glória e para a sua honra. Ele nos predestinou para adoção como filhos. Versículo de número 5. Ele nos escolheu para sermos seus filhos, mesmo quando éramos pecadores e inimigos dele. A nossa adoção como filho é um ato de amor e de graça e nos leva a viver em santidade e amor. Então, para aqui. Qual é a resposta que eu tenho à livre graça e amor de Deus? A resposta que eu tenho à livre graça e amor de Deus é eu viver em santidade e amor a Ele. Então, veja só. Deus já te amou. Deus já te salvou. Deus já está trabalhando em você. Mesmo que você não queira. Porque isso não tem a ver com o seu querer. Isso tem a ver com a graça e com o amor dele. Com a graça e com o amor que é inabalável, indestrutível, irreversível. É essa graça e esse amor que Deus despeja sobre nós, faz com que eu tenha uma resposta. Como eu respondo ao amor de Deus? Como eu respondo à graça? Como eu respondo às bênçãos? Como eu respondo à bondade de Deus dia após dia? As misericórdias do Senhor sendo renovadas manhã após manhã na minha vida. Como eu respondo a isso? A única forma é de viver em santidade.
é de me relacionar. E aqui está uma das coisas que talvez você precise aterrissar no chão da segunda-feira. O que é santidade? Porque a nossa ideia de santidade é uma coisa assim meio esquisita. Não é? A nossa ideia de santidade é aquela pessoa que não tem idiosincrasia nenhuma, falha alguma. Nós elegemos algumas pessoas como santas, e se a gente for olhar muito bem, nem muito santas elas são. Mas a gente tem uma visão errada de santidade. Santidade não tem a ver com aspectos de perfeição. De maneira nenhuma. Santidade tem a ver com aspectos de devoção. E aspectos de devoção tem a ver com a sua vontade, ou com o seu empenho, e talvez aqui empenho, coloque esse empenho entre aspas, o seu empenho de se relacionar com Deus. Santidade é muito mais um relacionamento do que um cumprimento de regras para se tornar uma pessoa perfeita. Então, quando eu me torno santo quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, quanto mais eu me relaciono com a comunidade de Deus, quanto mais eu me engajo na missão de Deus, mais santo eu sou. Uma outra realidade que esse texto, ou que esse ponto da eleição me mostra, é que Ele, Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos concede graça. A eleição divina é um ato de amor da graça de Deus. Não merecemos a sua eleição, mas Ele nos escolheu para a sua glória e honra. Essa graça deve nos levar a adorá-lo e a servi-lo com gratidão e alegria. Deus, Ele nos escolheu de maneira livre para a glória e honra dEle. Porque, veja uma coisa, uma das coisas mais difíceis de acontecer na vida de uma pessoa, de um ser humano, é a transformação. É ou não é? Transformação de caráter. Transformação. Eu sou pastor. Quando eu vejo Deus transformar a cosmovisão de uma pessoa, Deus transformar a cosmovisão de uma pessoa secular, uma pessoa que está alienada, daí Deus vai de maneira graciosa, toca na vida daquela pessoa e transforma aquela cosmovisão para uma cosmovisão bíblica. Não existe milagre maior do que esse. A transformação de alguém é algo glorioso. Um dos maiores milagres que você pode presenciar. E sabe, e aqui eu vou ser, talvez, vou confessar para vocês, nós damos pouca importância a esse tipo de milagre. Não é verdade? Nós damos pouca importância à transformação que Deus faz dia após dia nas nossas vidas. Eu não cria, eu não via, agora eu vejo. Eu não entendia. Agora, através da ação do Espírito Santo, eu entendo. O meu coração, ele era alienado, mas algo mudou. Algo foi transformado, regenerado. Deus fez um negócio aqui que eu não consigo entender. E o pior, eu não consigo voltar atrás. Você já tentou voltar atrás? Não dá, você não consegue voltar atrás, porque aquilo que Deus faz é perfeito, você não consegue. Você até tenta, mas não consegue. É um dos maiores milagres.
E isso demonstra a grandiosidade dessa bênção, da graça de Deus, da eleição divina que nos conduz à adoração e à reverência. Tanto que João Calvino ele vai dizer o seguinte: Deus escolheu livremente um povo para si mesmo, predestinando-os para a adoção como filhos, tudo pela sua graciosa bondade, para que possamos viver para a sua glória. Mas a segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto com vocês é a seguinte: a redenção traz um propósito para as nossas vidas. A obra do Filho. Primeiro foi a obra do Pai. É o Pai quem elege e governa todas as coisas. Agora nós estamos falando, e Paulo está falando agora, sobre a obra do Filho. E perceba, Paulo está fazendo uma apologética trinitária aqui. Paulo está usando as 3 pessoas da Trindade para falar do Evangelho. A obra do Filho. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a redenção é a chave que destranca as correntes da opressão e nos conduz à liberdade tão esperada. A redenção, ela faz isso. Uma das coisas que a redenção faz é destravar as correntes, é criar essa transformação. O Salmo 23, muitas vezes nós lemos o Salmo 23 de maneira errada. Porque o Salmo de 23 é um salmo de salvação. Não sei se você sabe disso. Porque o salmista, ele está sendo oprimido. Davi, quando escreve o Salmo, ele está oprimido. E daí ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada, ou de nada terei falta. Ele me faz andar em pastos verdejantes, ele me guia para águas tranquilas. Mesmo quando eu andar no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o seu cajado me consola. Você tem o que aqui? Liberdade em meio à opressão. É o que Davi está sentindo. Davi está oprimido. Talvez a situação para Davi, naquele momento da história dele, é uma situação de opressão, onde ele se sente apertado, fustigado. Mas quando ele olha para a eternidade, quando ele olha para aquilo que Deus está fazendo, quando ele olha para o Redentor dele, ele diz: o meu pastor vai me livrar do dia mau. O meu pastor, ele vai me levar para águas tranquilas. O meu pastor vai me levar para pastos verdejantes. E veja uma coisa: o meu pastor, mesmo quando eu ande pelo vale da sombra e da morte, mesmo quando eu não ter esperança alguma, o meu pastor vai me conduzir. Isso se chama redenção. É isso que Deus veio fazer em Cristo, por nós e em nós. Uma segunda realidade que essa redenção traz é a seguinte: através do sacrifício de Cristo, nós somos redimidos e perdoados dos nossos pecados, pela graça de Deus, que nos concede o quê? Essa redenção nos concede o quê? Discernimento, sabedoria e entendimento. É um dos efeitos da redenção nas nossas vidas. Junto com a ação da redenção, Deus, de maneira misteriosa, nos dá o quê? Sabedoria, discernimento.
compreender as coisas. Compreender, olhar, ver, perceber. Perceber que nem tudo que aquilo que acontece comigo é por acaso. Perceber, sim, sem drama, sem emocionalismo barato. Perceber, sim, que nós estamos inseridos em uma batalha espiritual dia após dia. Sem perceber, sem fazer pelas barbas do Calvino, sem emocionalismo gospel. Mas a gente perceber, ganhar o discernimento, que nós estamos inseridos em uma batalha espiritual. E que essa batalha espiritual deve ser travada com armas espirituais. E que nem tudo que acontece na sua vida é o acaso. Quando você entende que o acaso não tem lugar na vida daquele que está debaixo da soberania. Na verdade, o acaso é uma invenção diabólica. Porque não existe o acaso. Tudo está debaixo da soberana e poderosa mão de Deus. Então, a partir do momento que você ganha o discernimento, a compreensão, a visão da história do reino de Deus, isso é o quê? Libertador. Porque o próprio Jesus vai dizer, eu sei que isso foi usado aí a esmo nos últimos anos, mas conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdade traz liberdade. E isso tem a ver com redenção. Esse texto ainda me leva a uma terceira reflexão sobre a redenção, que traz um propósito para as nossas vidas, que diz o seguinte: todas as coisas serão redimidas em Cristo, centralizadas como no Redentor e tendo uma dimensão cósmica do plano da salvação de Deus, que irá restaurar o paraíso perdido em Adão através do Cristo. O que Cristo veio fazer? Cristo veio colocar em ordem todas as coisas, por isso que tudo converge nele. Essa é uma das realidades das Escrituras. Jesus está colocando em ordem todas as coisas. Porque veja, qual que é o efeito cósmico do pecado? O efeito cósmico do pecado é o caos, é a desordem. Veja só, em Gênesis capítulo de número 1, diz o texto bíblico que o universo, ele era um caos, ele era sem forma e vazio. Mas a partir do momento que Deus vai falando, e Deus vai falando e vai colocando o quê? Ordem em todas as coisas. Se você pega o Evangelho de João vai dizer que aquela palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, que coloca a ordem em todas as coisas, é o próprio Cristo. Então, qual é o efeito da redenção de Jesus nas nossas vidas? O efeito prático da redenção de Jesus nas nossas vidas é trazer ordem ao caos em qual nós estamos vivendo. Jesus traz ordem. A sua vida é bagunçada emocionalmente. Através da ação do Cristo na sua vida, Ele traz ordem às suas emoções. Os seus desejos são desordenados. Os seus desejos se tornam idólatras. Então, através do Cristo, o Deus Pai que ordena todas as coisas, traz ordem à sua vida. Porque em Cristo converge todas as coisas.
Por isso, o John Stott diz o seguinte: na plenitude dos tempos, as duas criações de Deus, todo o universo e toda a sua igreja serão unificados sobre o Cristo cósmico, que é o chefe supremo de ambos. Cristo é a convergência de todas as coisas. Cristo está unificando todas as coisas. Por último, nós vamos para a obra do Espírito Santo. E a lição que eu gostaria de tirar com vocês é essa: a garantia do Espírito nos leva à missão. Veja o que diz a partir do verso de número 11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Veja, aonde eu quero chegar com você? Primeiro, herança segura, missão urgente. A garantia do Espírito Santo nos assegura uma herança gloriosa e nos impele a compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não conhecem, proclamando a mensagem da salvação. Devemos viver nossa vida em adoração a Deus e em obediência à sua palavra, buscando sempre glorificá-lo em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos... O que o Espírito Santo faz? Qual é a ação do Espírito Santo em nós? Segundo o texto de Efésios. Ele nos dá o quê? O selo. A garantia. O que é esse selo? Para a gente é um negócio meio esquisito. Porque o único selo que nós conhecemos muito bem, ou muito mal na nossa cultura hoje, é o selo das cartas. Lembra? Quem já enviou carta aqui? Quem já enviou carta? Eu já enviei carta há muito tempos atrás. Eu não envio mais. Né? Uma vez minha mãe contou que namorou por carta. Deve ser uma desgraça para a nossa realidade, né? Mas minha mãe contou uma vez que ela namorou por carta. Mas vamos lá. O selo trazia uma marca de pertencimento. O selo na cultura antiga era aplicado em dois momentos. Não nas cartas. Ou nos escravos, ou nos animais. E aquele selo que era aplicado nos escravos e nos animais dava o quê? Dava a propriedade ao senhor do selo. Ao senhor do selo. Dava aos animais, mas aos escravos dava a garantia do cuidado e da proteção do seu senhor. Então, quando Paulo fala aqui que nós fomos selados com o Espírito Santo, Paulo está dizendo que nós nos tornamos escravos do Cristo ressurreto. Ou nós nos tornamos escravos do Deus Pai, através da adoção que o Cristo ressurreto fez por nós na cruz do Calvário. E quando você tem o selo do Espírito em você, você está debaixo do domínio de Deus, e por você estar debaixo da soberania e do domínio de Deus, você tem todas as garantias de que Deus, o Senhor de todas as coisas, vai cuidar de você. Porque agora você é a propriedade dele. Então, quando eu falo para vocês, existe uma herança garantida,
É esse cuidado de Deus que recai sobre nós. Mas essa herança garantida me leva a um outro passo, uma resposta. Qual é a resposta? É a missão urgente. Porque o meu Senhor, aquele que me deu o selo, aquele que me pôs debaixo do seu domínio e do seu cuidado, me convida agora à missão. E a missão que eu tenho é glorificá-lo em todas as áreas da minha vida. E aqui é uma das coisas que eu e você precisamos aterrissar no chão da segunda-feira. Porque quando nós falamos sobre glorificar a Deus em todas as áreas da vida, nós ficamos meio perdidos. Não é verdade? Porque, por exemplo, o Felipe é músico. Como o Felipe vai glorificar a Deus em todas as áreas da vida dele? Como? Porque, por ser músico, o Felipe não toca somente na igreja. Ele vai em uns lugares aí tocar de vez em quando, né, Felipe? Tem que ir, não tem jeito. A banda vai e o Felipe tem que fazer o quê? Tem que ir. Tem que tocar umas músicas lá nos casamentos, um sertanejo. Quê? Um pouquinho de tudo. Vocês tocam evidências? O fato é, como o Felipe glorifica a Deus, não quando ele está aqui, na nossa banda, porque aqui é fácil. A gente acha que aqui é o único momento, e aqui está o problema. A gente acha que aqui é o único momento que o Felipe glorifica a Deus através da sua profissão. E não é só o Felipe, somos todos nós. Porque essa é a pergunta do psicólogo, essa é a pergunta do empresário, essa é a pergunta do cara que trabalha no banco, essa é a pergunta da professora, essa é a pergunta do cara que tira o lixo, essa é a pergunta do faxineiro, essa é a pergunta de todo mundo. Como eu vou glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo? Porque a missão é urgente. Paulo vai nos responder em Colossenses. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, você faz como? Para a glória de Deus. Então eu vou trocar isso por uma palavra. Como o Felipe e qualquer outro profissional na segunda-feira glorifica a Deus, sendo um profissional excelente para a glória de Deus. É assim. O Felipe, quando for tocar no casamento Evidências, ele vai tocar Evidências como no Grammy Latino. Certo, mano? Como se estivesse numa apresentação de gala. Por quê? Porque ele está tocando para a glória de Deus. Quando você estiver no seu consultório como psicólogo, atendendo as pessoas e ouvindo as pessoas, e mesmo que você não fale do Evangelho diretamente às pessoas, você vai ouvir as pessoas e você vai conversar com as pessoas como? Para a glória de Deus. Quando você estiver fazendo negócios, e os seus negócios, e você for fazer esses negócios, você faz esses negócios, ou vende, ou compra, ou seja lá o que você esteja fazendo, você faz isso como? Para a glória de Deus. E quando eu estiver fazendo as coisas mais ordinárias da minha vida, e quando ninguém estiver vendo, eu ainda faço com excelência. Porque eu faço com excelência? Porque eu faço para a glória de Deus. É assim que a nossa espiritualidade
aterriza na segunda-feira. É dessa forma. É assim que eu percebo que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua vida. Então, veja só o que diz o texto. O Espírito Santo como agente transformador na missão. A garantia do Espírito nos capacita a viver uma vida transformada, vivendo de acordo com o nosso chamado e compartilhando o amor de Cristo com um mundo que precisa desesperadamente dele. Devemos confiar no Espírito Santo para guiar nossas palavras e ações, à medida que buscamos cumprir a missão de compartilhar o Evangelho com o mundo. É assim que nós vivemos o Evangelho na segunda-feira. É assim que a doutrina da eleição e da predestinação me leva à adoração. E eu queria convidar você a viver dessa maneira, trazendo o Evangelho, a vida com Deus, para a segunda-feira. Que tal você fechar os seus olhos e pensar um pouco naquilo que nós conversamos nessa noite? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te louvar pela Tua palavra, Deus. Nós queremos Te louvar, ó Pai, pela ação, pela eleição do Pai, pela obra do Filho, pelo selo do Espírito Santo, Senhor. A Trindade que trabalha na construção do Teu reino. Nós queremos Te louvar e Te exaltar, Senhor. Bendizer o Teu nome. Orar, venha o Teu reino, Senhor, sobre nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, Pai. Que a Sua vontade seja livre aqui no nosso meio, como ela é livre nos céus. Aproxima o Teu reino, ó Deus, de nós, da Tua igreja, do Teu povo, dessa cidade. É o que nós Te pedimos, Senhor. Que o Senhor olhe para os nossos corações. Que o Senhor traga transformação e redenção, libertação, Senhor, através da obra poderosa da cruz do Calvário. Que o Teu Santo Espírito comunique ao coração de cada pessoa aqui o Seu amor e o Seu selo, nos convencendo, ó Deus, de que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor em Cristo Jesus. De que nós fomos adotados, selados, lavados, comprados pelo sangue do Senhor. Nos dá certeza, Deus, da nossa salvação, da nossa eleição, desse amor derramado em nós. Comunica constantemente essa verdade ao nosso coração, Pai. Porque muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez neste encontro. Pelas músicas, pelos textos lidos, pela pregação, pelas orações, ó Deus. Nós podemos experimentar, ó Deus, mesmo que brevemente, o Teu banquete e o Teu reino, Senhor. Que o Senhor nos alimente dia após dia. Que nós possamos viver, ó Deus, a nossa vida cristã de maneira missional, de segunda a segunda, Senhor. Glorificando o Teu nome, experimentando da Tua graça, e que possamos ser renovados pela ação misericordiosa e poderosa do Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.